Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Na última reportagem da série sobre tecnologia, a gente vai conhecer duas histórias. Uma do João Lucas e a outra do Ricardo Gonzalez. Pessoas que puderam realizar sonhos graças aos avanços tecnológicos. O menino que nasceu sem o antebraço, hoje aprende a tocar guitarra. João Lucas, de 12 anos, nunca se enxergou de forma limitada e a vontade de aprender sempre foi maior. A minha mãe, ela ia fazer aula de teclado. E quando ela foi fazer, ela foi comprar os instrumentos. Aí ela foi em grupo e nesse grupo tinha um garoto praticamente da mesma idade do que eu e ele também comprou um violão. Eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, pode comprar um violão pra mim? Eu também quero tocar." Aí ela ligou pro meu pai e falou: "Ele quer um violão." Aí ele falou: "Ah, compra. Um dia talvez ele consiga." João começou a realizar seu sonho depois que estudantes do curso técnico do Senai conheceram a história do garoto e desenvolveram um projeto na oficina de inovação. A gente consegue tirar algo do virtual e trazer para o meio físico. A principal tecnologia empregada na construção da prótese é a da manufatura aditiva, que ela está alinhada à indústria 4.0, mais precisamente a impressora 3D. Mas até chegar a este estágio, foram várias tentativas. A gente começou pegando um desenho, vendo, botamos para imprimir uma parte, chamamos o João, vimos se encaixava no João. E a intenção como projeto, aquele projeto ali não tinha nenhum acolchoamento, era deixar um pouquinho maior para poder acolchoar e também com a intenção que a gente sabia que ele iria crescer. E assim fomos evoluindo, assim fomos buscando. João hoje usa uma prótese mais aperfeiçoada e bem mais leve. Quando vê o filho tocando, Kelly se emociona. De vez em quando eu fico meio escondidinha e choro. Porque é muito importante para a mãe ver que o filho tem asas, né? Que ele vai adiante. Às vezes, quando ele não quer, eu falo: "Você vai lá na frente, vai olhar para trás." Eu falei: "Investe", sabe? Ele: "Então tá bom." Ricardo é protagonista de uma outra história de superação. Aos 15 anos ficou tetraplégico depois de um acidente de carro. Hoje trabalha no instituto que criou, voltado para a inclusão digital de pessoas com limitações físicas e sensoriais. Sem poder mexer no mouse e no teclado, ele foi ajudando na criação de um software onde a voz substitui o trabalho que era feito pelas mãos. Um programa de computador com inteligência artificial que surgiu numa operação familiar. Mouse direita, mouse 1, mouse abaixo, clique. O Xulia foi desenvolvido em 2017 na Espanha por um primo do Ricardo que trouxe o programa aqui para o Brasil e fez algumas adaptações. É o único programa gratuito do tipo que tem ditado contínuo em português. Um outro diferencial é que o usuário pode configurar e criar seus próprios comandos. A independência, ainda mais para quem depende de outras pessoas para fazer outras coisas, o Xulia dá uma liberdade imensa, né? É um ganho muito, muito grande. É a tecnologia jogando a favor da independência e da qualidade de vida de quem não carrega rótulos, apesar das dificuldades. A gente vai contar agora uma história especial de sucesso de transplante de medula. O Kelson, que era filho único, ganhou uma irmã e a cura para a doença dele. Há apenas 3 semanas está todo mundo de volta em casa.
A mãe parece nem acreditar que passou aquele momento de viver tanto tempo com o filho no hospital. É uma alegria que é meio difícil de explicar, porque ela é muito profunda. Kelson travou uma luta de 14 anos contra a leucemia mieloide crônica. Leucemias são tipos de neoplasia, câncer hematológico bem mais raro do que câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de intestino. A leucemia mieloide crônica é tão rara que atinge 1 em cada 100 mil pessoas. E em menos de 5% dos casos, a doença aparece na infância ou na adolescência. Ela atinge os glóbulos brancos, o sistema de defesa do corpo, e se caracteriza por produzir células doentes na medula óssea, que tomam o lugar de células normais. A doença apareceu quando Kelson tinha 12 anos. Foi durante um exame de sangue de rotina. Por um bom tempo, ele se tratou com remédios, mas a família já sabia que o transplante poderia ser o destino do filho. E foi quando veio a ideia. Eu sou uma mulher de muita fé, então eu tinha muita certeza que por nós querer tanto ter uma filha para fazer um casalzinho, ela ainda vinha ser compatível com o Kelson. Então veio ao mundo a Ivne. Um exame feito assim que ela nasceu comprovou. Sim, ela era 100% compatível com o irmão. A minha missão foi vir para o mundo para salvar o meu irmão, e toda essa experiência que passamos juntos só fez a gente se aproximar cada dia, cada vez mais. O transplante aconteceu agora, no dia 9 de agosto. E a intervenção médica foi um sucesso. Eu falo que graças a ela, eu vou poder realmente agora viver sem limites. Kelson fez um diário de tratamento nas redes sociais. Ganhou muitos amigos e seguidores. Também consegui apoiar e inspirar, fazer pessoas a doarem medulas, a se cadastrarem, a doar sangue, campanhas. Depois de 64 dias difíceis numa rotina puxada no hospital, a família agora começa a se reunir em casa numa outra rotina, uma rotina alimentar de muitos cuidados para o Kelson, porque isso vai fazer toda a diferença na recuperação dele, né? Sim, o Kelson ele tem que ter um cuidado especial, porque a comida tem que ser nova, fresquinha. Eu até falo que eu tô engordando agora, né? Já engordei 3 quilos em uma semana. Setembro é o mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. E a gente foi conhecer profissionais que ocupam um cargo de chefia que têm deficiência. Uma exceção no mercado de trabalho brasileiro que enfrenta dificuldade até para cumprir a lei de cotas. Fabiano trabalha em uma multinacional que tem 45 mil funcionários no mundo. O profissional é o CTO para a América Latina, um cargo alto de diretoria, sucesso profissional que correu o risco de não ter acontecido. Fui vítima de um assalto, eu levei um tiro que me deixou paraplégico e naquele momento eu fiquei afastado, inclusive do trabalho. Pelo INSS eu teria me aposentado. Por mais que nas perícias médicas eu dissesse que eu queria voltar a trabalhar, que eu estava pronto para voltar a trabalhar, e o próprio médico do INSS atestava dizendo que eu estava apto a voltar para o trabalho, vinha um laudo do INSS dizendo que eu tinha que me aposentar. Eu nunca aceitei isso. Após recursos, a decisão foi revista. Fabiano conta que garra e estudo o levaram ao cargo que ocupa hoje. Diferente dos outros diretores, ele lida com preocupações como quantas horas pode ficar sentado e a falta de acessibilidade da rua em que vai almoçar. Mas a paraplegia também trouxe habilidades únicas. Vejo um desafio, eu falo, o que a gente tem que fazer primeiro, qual a sequência das coisas que precisam ser feitas para a gente conseguir superar aquele desafio. E eu percebo que muitas pessoas, elas não têm esse pensamento racional e acabam se desesperando quando se deparam com um determinado problema. Fabiano é exceção. Apenas 12% das pessoas com deficiência foram contratadas espontaneamente. 88% por obrigação legal. A lei de cotas define que empresas com mais de 100 funcionários têm em seu quadro de empregados percentual mínimo de 2% de profissionais com deficiência. Ainda são raros chefes com deficiência pelos corredores de uma empresa. De acordo com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, esses profissionais tendem a ter a remuneração mais baixa no mercado quando conseguem ser contratados.
Os dados de 2017 mostram que apenas 48% das 750 mil vagas disponíveis foram preenchidas. Eu diria que, apesar das dificuldades que as empresas encontram, às vezes, para encontrar o profissional, a maior barreira é a barreira que a gente diz atitudinal, que é a falta de conhecimento dos gestores, das empresas, sobre as potencialidades, né, e as capacidades das empresas, das pessoas com deficiência. Valéria, que tem uma luxação congênita desde a infância, é servidora pública há 24 anos. Ela sempre ocupou cargos de liderança ou chefia e diz que no serviço público atual vive um privilégio por ter sua acessibilidade respeitada. Valéria desafia empreendedores a encarar a pessoa com deficiência sob uma nova perspectiva, com o olhar da eficiência. Então, essa questão de você achar que a deficiência é o contrário da eficiência é uma coisa que está muito arraigada ainda no inconsciente coletivo. Eu mesma já passei por isso, não agora, nem aqui, mas na minha juventude, tipo assim, nossa, mas como você é inteligente? Eu sou, sempre fui. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.